Caíram as taxas aí de importação dos Estados Unidos e China, depois de acordo que eles fizeram ontem. Foram nesses 2 últimos dias, sábado e domingo. Hoje eu vou mostrar no detalhe para vocês como era, como fica e por aí vai. Tá bom? Então não vou nem perder tempo, a gente já vai abrir aqui que vocês vão entender tudo sobre isso. E é o início. Mas olha só, acordo entre China e Estados Unidos. Ontem, secretário do Tesouro com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, com o vice-primeiro-ministro da China se reuniram em Genebra, na Suíça, e chegaram nesse acordo, sábado e domingo, né? E anunciaram hoje. Vamos lá então ver que acordo foi esse. O que foi acordado? China e Estados Unidos chegam a um acordo então de redução de 115% de tarifas para os dois lados, tá? Pelo prazo de 90 dias, mas não é em todos os produtos. Vocês vão perceber aqui, eu vou mostrar para vocês do que se trata. No prazo de 90 dias. Então, assim, dentro desses 90 dias, a partir da validação do acordo, que a gente vai explicar já também, a gente vai ter redução de 115% de tarifas, mas não é para tudo. Mas vamos lá. O que mais? Do ponto de vista da China, as taxas de importação sobre produtos dos Estados Unidos eram 125%. Está passando caminhão do Gaza na rua. Era de 125%. E cairão agora para 10%. Então, se era de 125%, antes cairão para 10%. Além de tudo, a China também vai repensar também contramedidas aos Estados Unidos que não necessariamente são números de tarifas. Como assim? Vamos só lembrar. Por exemplo, ela vai repensar, e não é em tudo, tá? Por exemplo, aquelas empresas, vocês lembram que a China tem uma lista, né, de empresas que ela considera não confiáveis dos Estados Unidos, que aí tinha aquela lista assim que ela ficava sob suspeita e tinha uma parte da lista que já era não confiável, então ela suspendia qualquer tipo de relação com essa empresa. Então ela vai ver a partir do governo Trump, tá? Ela vai repensar essa lista, por exemplo. Vamos lembrar também que a China suspendeu a compra de jatos, aeronaves da Boeing. Vocês lembram disso? Isso é recente também. E aí ela já tinha feito uma compra da Boeing e mandou devolver, por exemplo. Então ela vai rever isso. Então ela vai suspender ou cancelar. Depende do caso, tá? Depende do caso. Por quê? Porque a guerra comercial entre os dois países não acabou, tá? Um ponto importante aqui. Esses 10% agora que estão sendo tomados aqui, eles ainda são em relação à tarifa mínima antes desse segundo governo Trump, durante o governo Biden, ele ainda é um pouco maior. Por exemplo, durante o governo Biden, as tarifas da China, produtos dos Estados Unidos para chegarem na China eram mais ou menos de 5% ali, a 20%, 25%, depende do produto, tá? Então, vocês chegaram aqui num ponto médio, aqui num ponto comum, tá bom? Esse é um ponto, esse é o primeiro passo. Do ponto de vista dos Estados Unidos, as taxas de importação sobre produtos chineses eram de 145. O governo Trump chegou até a avisar que era até mais que isso, porque somava com outras coisas e tal, mas vamos trabalhar com o número de 145, fica mais fácil, foram o que eles trabalharam lá. E cairão para 30%, ou seja, produtos chineses para entrarem no mercado dos Estados Unidos, 30%. Você está saindo de 145 para 30%, você está saindo de 125 para 10%. Também não é tudo. Os Estados Unidos ainda fala sobre a necessidade de desenvolvimento de demandas dentro do seu próprio país. Então, por exemplo, ainda vai avaliar a questão de semicondutores e aço, tá? Então não é para tudo. A grande maioria, sim. Então, eletrônicos, essas coisas, sim. Do ponto de vista da China também, por exemplo, chega lá, começa a voltar os agricultores, os pecuaristas, né, do meio oeste dos Estados Unidos, trumpistas, já começam a comemorar, falam assim, então vamos voltar a exportar, porque 80% dos frigoríficos dos Estados Unidos estavam sendo prejudicados por isso. Então, já começa a repensar esse processo, já começa a voltar em relação a isso. Importante, vamos embora. Importante, o acordo não inclui tarifas específicas para cada setor, como eu falei para vocês, como semicondutores e metais. Então isso ainda vai ser avaliado, tá? Então não é assim, não fechou o acordo, acabou a tarifa, acabou esse conceito de guerra comercial. Não. Como eu falei para vocês ontem, os Estados Unidos ele tem uma perspectiva de que a China é um país que trabalha no sentido de uma economia mercantilista, de enriquecimento do próprio Estado, do ponto de vista dos Estados Unidos, tá?
E ele quer a China numa economia global para as empresas dos Estados Unidos entrarem, mais do que já entram, né? Porque já tem, mas mais do que já entram na China, sem taxas, sem nada. É o que os Estados Unidos quer para o mundo, que as empresas dos Estados Unidos entrem no mundo inteiro e ninguém cobre nada por isso. Tá? Vamos lá. Segundo eles estão levando o desenvolvimento. É basicamente a eugenia aí, né? Vamos aí levar a salvação para vocês. Vamos lá. E quando? Quando que essas taxas entram em vigor? A partir do dia 14 de maio, hoje é dia 12, 14 de maio na quarta-feira. E aí, a partir daí começa a contar o prazo aí de 90 dias e é logicamente que nós teremos vários episódios dentro desses 90 dias já. Vocês já podem ficar tranquilos que vai ter assunto aqui para falar, tá bom? E as reações, né? O mercado, né? A entidade, o mercado fala, né? É isso. As reações são sensacionais. Valorização do dólar e do yuan, logicamente, o dólar valorizou em relação a outras moedas e o yuan valorizou também, aí comparado ao dólar. E do mercado de ações das empresas dos dois países, né? Então, as empresas dos dois países valorizaram, por quê? Voltaram a ter um mercado, a possibilidade, tá? De ter um mercado maior. Então, empresas dos Estados Unidos, você sabe que as empresas dos Estados Unidos têm um amplo mercado na China. A China é um dos maiores mercados do mundo, uma população gigantesca, segunda maior população do mundo. Então, as empresas começam a ter suas ações valorizadas. Por quê? Porque vai vender, sabe que vai vender, sabe que tem produto, sabe que tem demanda. Do ponto de vista da China também, os seus produtos sendo vendidos para os Estados Unidos, que é um mercado gigantesco, consumidor, talvez aí o maior no mundo, dependendo do produto, vão vender também. Então, as empresas, Wall Street, por exemplo, já está lá eufórico, né? Então, lá no pregão, na abertura do pregão, o povo já vai pular 4 metros de altura. É isso, tá? Então, esse é um ponto. Lembra, guerra comercial acabou? Não acabou. Por quê? Porque eu falei para vocês que tem essa disputa aí de economia. Ou seja, a gente está disputando aqui a primeira economia do mundo com a segunda economia do mundo. Agora, tudo que a China... Desculpem. Tudo que a China já falou de investimento que vai fazer no mundo, assim, não. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que os Estados Unidos, o governo Trump especificamente, é um governo imprevisível em relação a isso. Então a China não vai parar com seus investimentos, até mesmo porque é bom para ela ampliar o seu mercado, para ser menos dependente, por exemplo, desse mercado dos Estados Unidos. Então, só para vocês terem noção, vai sair vídeo hoje, tá? Certamente, porque só para vocês terem noção, falei esses dias aí sobre a Simone Tebet, né? Ministra do Desenvolvimento do Brasil e do Orçamento, que falou assim que a China vai rasgar o Brasil com a sua ferrovia de alta tecnologia. Lembra disso? Por exemplo, o Lula, a Tebet, estão lá na China. Inclusive, já foi anunciado investimento de 27 bilhões de dólares no Brasil, do governo chinês. Eu vou fazer vídeo mais detalhado sobre isso, deve sair hoje, mais tarde, então fiquem de olho. É porque, assim, atualidades, assim, sai um negócio, você já tem que ficar de olho. Só que eu vou pegar mais informações, sistematizar para trazer um esqueminha aqui para vocês, tá bom? Por enquanto é isso, não deixe de curtir esse vídeo, porque vocês ajudam demais. Se você não curte esse vídeo, não, assim, comenta, manda um abraço, sabe? Você sabe, eu estou comentando sempre ali os primeiros que eu vejo ali, mas porque ajuda a gente a manter o hype do vídeo. Se você estiver assistindo no celular, tiver um botãozinho escrito hype em cima do joinha, aperta pra gente também, por favor, porque isso ajuda. Gente, é um pedido, assim, eu tenho pedido muito isso para vocês, porque isso aqui é nosso trabalho, né? Então tem que valorizar. Obrigado, viu, gente? Amo vocês de coração, um grande beijo. Fui!